Olá, a gente continua com a cobertura da 66ª edição do Cannes Lions, um lugar aqui especial em que a gente tem a oportunidade de conversar com alguns dos principais executivos de marketing do mundo. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Aline Santos, vice-presidente global de marketing da Unilever, e ela também é responsável, é líder de diversidade e inclusão na companhia. Tudo bem, Aline? Prazer estar aqui com você. Muito bom. Bom, eu queria começar por um assunto que é muito caro para você, né? O movimento Anti-Stereotype Alliance foi lançado aqui em Cannes em 2017 e agora em 2019, qual é o status desse tema no festival e para empresas como a Unilever? Olha, para nós esse é um tema muito próximo do nosso coração, porque nós começamos, na verdade, em 2016, trabalhando nessa ideia de fazer com que a nossa propaganda fosse uma propaganda que quebrasse com todos os estereótipos, que tivesse uma oportunidade de inspirar as pessoas, que tivesse uma oportunidade de trazer para a sociedade uma visão diferente sobre as pessoas. E quando a gente começou em 2016, a gente começou inclusive lançando aqui também. E muita gente teve interesse. E a gente percebeu que, na verdade, fazer esse tipo de propaganda sem estereótipos trazia um resultado incrível para as nossas marcas. Então a gente tinha uma relevância maior entre os consumidores, a gente tinha um impacto maior de marca, a gente tinha uma série de resultados de negócio que eram bastante relevantes. E a gente chegou à conclusão que não valia a pena só deixar isso do lado da Unilever. E junto com a UN Women, nós decidimos começar esse movimento que agora está realmente tomando um grande corpo, que é o movimento da Anti-Stereotype Alliance, onde nós começamos aqui em 2017 com 30 empresas fazendo parte, grandes empresas, empresas de social media, empresas como a networks de agências e corporações. De novo, essas empresas começaram a trabalhar para quebrar estereótipos nas suas próprias empresas e ter excelentes resultados. O que a gente percebeu é que quando a gente começou a estudar os estereótipos, existia uma série de estereótipos que tinham diferenças dependendo do país que você estava falando. Então, dependendo do assunto, por exemplo, religião, o que significa ser muslim na Inglaterra é muito diferente do que significa ser muslim, ou seja, muçulmano, no Brasil. Então, essas nuances todas começaram a chamar a nossa atenção e nós percebemos que seria muito importante fazer o lançamento da Anti-Stereotype Alliance em cada um dos países, para que a gente pudesse começar a entender os nuances que existem em cada um dos países a respeito de estereótipos. E no Brasil, o lançamento que ocorreu faz alguns meses, a coisa está indo de vento em popa. As empresas que se uniram ao Stereotype Alliance são empresas incríveis, Mastercard, Boticário e muitas outras, e já estão fazendo um trabalho incrível. Isso culminou numa vontade da UN Women de fazer o lançamento em outros países também. Então a gente está lançando agora na Turquia, África do Sul, a Inglaterra. Vamos ter vários capítulos que são capítulos locais, com nuances locais. E aqui dentro do festival, o impacto desse ano não poderia ter sido melhor, porque o Cannes Festival decidiu que eles vão usar o Anti-Stereotype Criteria para tudo que eles forem julgar de trabalhos. Então são 400 pessoas do júri que estão sendo treinadas nesse momento para que eles julguem os trabalhos com o filtro de Anti-Stereotype. Eles não querem premiar nenhum trabalho que seja cheio de estereotypes ou que tenha estereotypes. Então esse é o maior acelerador que a Anti-Stereotype Alliance poderia contar, porque se você pensa no mundo dos criativos, na comunidade de criativos, eles estão sempre almejando ganhar um Cannes Lion. Mas agora, para ganhar um Cannes Lion, você precisa não só ter um grande nível de qualidade criativa, mas precisa ser criatividade sem estereótipos. A companhia fez um experimento interessante com a Universidade College London, né? Você poderia falar um pouquinho? Sim, na Unilever a gente já está nessa jornada desde 2016, então a gente já tem aprendido bastante com isso. Mas cada ano que passa, a gente está aprendendo mais e os resultados que a gente está tendo são ainda mais eficientes. Hoje, a gente sabe que quando a gente cria propaganda que é sem estereótipos, a gente tem 37% mais branded impact, que é relacionado ao awareness. A gente tem 28% mais purchase intention, que é a vontade do consumidor em consumir as nossas marcas. E tem mais enjoyment, as pessoas têm mais interesse no que a gente está falando.
com isso nós nos questionamos como é que a gente pode acelerar ainda mais essa jornada. E aí nós nos unimos com a UCL, que é essa universidade de Londres, com alguns psicólogos que são especializados em behavior, consumer behavior, e desenhamos juntos um novo experimento. É um experimento que nunca foi feito antes, um experimento que foi codificado e usa todos os protocolos dessa universidade. A gente começou convidando os marqueteiros a fazerem um teste de DNA, para descobrir um pouquinho a respeito do heritage desses marqueteiros. Mas não são marqueteiros, a gente convidou também as agências, a gente convidou os grupos naturais, pessoas que já trabalham normalmente juntas. E o que foi interessante é que na hora que esses marqueteiros e essas pessoas que trabalham nas agências, nossos partners, receberam a resposta do DNA, todos eles ficaram muito surpresos. Eu não sei se você já fez um teste de DNA, mas é inevitável você ficar surpresa a respeito de alguma coisa que esse teste vai te trazer. Então, com esse momento de surpresa, onde cada um deles descobriu alguma coisa diferente a respeito da vida deles que eles não sabiam, esse foi o melhor momento para a gente introduzir o assunto de estereótipos. Esse foi o melhor momento para a gente fazer com que as pessoas não só se redescobrissem, mas redescobrissem o outro. Começassem a ter uma abertura maior a respeito de como eles têm feito julgamentos errôneos sobre as pessoas e como eles deveriam estar muito mais abertos a tudo isso que na verdade, a gente tem evitado falar por muitos anos, que é a representação de cada uma das diferentes dimensões do ser humano. E o que aconteceu com esse resultado? Com esse resultado, a gente teve uma resposta fenomenal. Depois de um grande treinamento que esses psicólogos fizeram em cima dos nossos times, a gente percebeu que houve uma redução de cada um desses indivíduos em termos de entendimento de estereótipos e redução de uso de estereótipos em cerca de 35%, e tivemos também um aumento na qualidade de original thinking. Então, os nossos criativos também ficaram mais originais na maneira de criar conteúdo. Então, foi um experimento que trouxe um resultado unbelievable, um resultado que os professores acharam excepcional, tanto que agora toda a indústria relacionada à Unilever, os nossos marqueteiros e os nossos partners como agencies vão fazer o rollout disso, vão fazer a expansão desse experimento para todos os seus times. Muito bom. E para além das questões do fim de estereótipos e da equidade de gênero, que outros temas aqui de Cannes você acha que são importantes para os profissionais de marketing e que eles eventualmente não encontrem em outros eventos? Eu acho que quebrar estereótipos é o tema deste ano, porque é o novo critério que Cannes está usando para julgar todo o trabalho que for exposto aqui, seja print media ou digital media, não importa o que seja, estereótipo é o grande tema desse ano. Além desse tema, eu diria que purpose, propósito, marcas com propósito é o outro tema extremamente importante. E finalizando, eu acho a combinação entre data e creativity, como que as empresas estão realmente usando o poder de data para unleash creativity. O fato de grandes anunciantes globais estarem internalizando atividades como criação, planejamento e a estratégia de mídia, isso significa que descontentamento deles com os serviços das agências? Não posso falar sobre a indústria, não teria condições de falar sobre a indústria, mas na Unilever a gente não tem um descontentamento com a indústria. A gente tem, na verdade, uma necessidade de estar mais próximos. Então, hoje a gente tem dentro da Unilever uma coisa chamada Unilever Studios, que na verdade é powered by an agency, não é uma coisa feita por funcionários da Unilever, mas o que a gente tem é essa proximidade, a gente tem essa agilidade de ter a agência do lado do marqueteiro, entendendo um novo insight que está chegando através de Data and Analytics, entendendo quais são as ações que a gente deveria estar propondo para aquela marca naquele momento, entendendo como responder para consumidores de uma forma que é muito mais agile, de uma forma que é muito mais rápida e coerente com o mundo que a gente está vivendo.